1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Conforme nós já tratamos desde o mês passado, esse texto aqui ele nos dá uma grande lição. Uma lição que eu tentei resumir numa frase curta para que você tente gravar, para que você leve daqui algo que você consiga lembrar nos próximos dias. E a frase é a seguinte: porque fomos feitos povo de Deus, devemos crescer em conhecimento da palavra e em santidade. Porque fomos feitos povo de Deus, devemos crescer em conhecimento da palavra e em santidade. O texto, ele nos aponta nessas duas direções. Não basta apenas conhecimento da palavra se eu não vivo aquilo que eu conheço na palavra. Não basta eu dizer, não viverei para Deus, dedico minha vida a Deus, consagro minha vida a Deus, se eu não conheço a sua vontade que está revelada na palavra. Então eu preciso conhecer a palavra e eu preciso viver aquilo que eu conheço desta palavra. Até aí, acho que não temos dificuldade alguma. Como que o texto nos apresenta isso, portanto? Ele começa com uma exortação, ele começa com uma orientação. E qual é a orientação que o apóstolo Pedro nos dá nos 3 primeiros versos que nós trabalhamos no mês passado? Ele nos exorta a buscar o crescimento pessoal. E a figura que ele usa aqui é a figura de um recém-nascido. Um recém-nascido que precisa se alimentar. E a gente falou bastante disso aqui na última oportunidade, né? As mamães, então, conhecem muito bem o que eu estou querendo dizer. O bebezinho, ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não vai sobreviver se ele for largado sozinho, mas se tem uma coisa que ele sabe que ele quer, é o leite da sua mãe. Não é verdade? Quer deixar um bebê estressado, é deixar ele com fome. Chuberra igual gente grande. Não é, gente? Não é? Então, essa figura é a figura que o apóstolo usa aqui para falar para nós como nós devemos buscar a face de Deus. Como nós devemos buscar essa direção dupla. De um lado, o conhecimento, de outro lado, a santidade. E aí ficou a pergunta e a reflexão do mês passado, e que eu preciso retornar aqui nesta noite, logo nesse primeiro momento. Como tem sido a minha e a tua busca da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus? Você e eu lemos a Bíblia, você e eu temos fome
da palavra de Deus? Quais são os nossos assuntos nas nossas conversas? E a gente faz tanta coisa, né? Pensando somente em atividades da igreja, a gente faz um monte de coisa. A gente trabalha, a gente tem momentos de comunhão, e às vezes até de lazer, e tudo isso é saudável e bom, mas quando estamos entre irmãos, a palavra de Deus é o nosso assunto? É o que nós queremos dar para outras pessoas e também o que queremos receber das outras pessoas? Não para mostrar que sabemos, não para tentar passar como eruditos para as outras pessoas. Olha, está vendo como eu sei da Bíblia? Não é isso, não. Mas é um conhecimento que transforma o nosso coração de tal maneira que nós vemos esse conhecimento transbordar. E falamos da palavra, e conversamos sobre a palavra. Inclusive com aqueles que não são nossos irmãos também. É claro que talvez numa outra linguagem, numa outra forma, porque são pessoas que não têm conhecimento de Deus, mas também ali o assunto da palavra deve estar presente. E também, de um outro lado, esse desejo intenso do nosso coração por Deus, por esse leite espiritual puro, ele deve ser marcado por santidade, que de um lado abandona o pecado, e de outro lado, produz boas obras. E eu falei bastante sobre isso no mês passado, e alguns irmãos chegaram para mim e falaram: pastor, eu nunca tinha pensado em santificação nessa perspectiva. Nunca tinha tido essa ideia. Para mim, santificação era a gente deixar o pecado. Deixar o pecado é só metade, não é nem metade, é só um pedacinho pequeno de todo o processo de santificação. E quem esteve aqui no mês passado vai se lembrar que eu dei uma sigla para você decorar. DRR, despir, renovar e revestir. Só quem estava aqui que lembra, talvez você tenha anotado aí. E você que não estava, você pode anotar agora. E aqui a gente fez uma ponte com Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. Onde o apóstolo Paulo nos ensina que o processo de santificação, ele começa abandonando o pecado, mas ele passa por uma transformação de mentalidade, e ele termina quando a gente é revestido da prática do novo homem. Quando a gente aprende a viver em novidade de vida, e aí sim a gente vai revelar quem Cristo é em nós. Você já parou para pensar que Cristo ele fez muito mais do que simplesmente se abster de pecar? Muito mais. Jesus ele era sensível às pessoas. Jesus ele atendia a necessidade das pessoas. Jesus cuidava das pessoas. Mas também ele confrontava as pessoas. Não é verdade? Ele apontava o pecado. Não para destruir o pecador, mas para promover transformação. Mas muitas vezes a gente acha que a santificação é só não fumar, não beber, não roubar, não matar ninguém. Isso é muito fácil, irmãos. Tá? Envolve muitas outras coisas e envolve uma transformação interna no nosso coração. Lembram-se? Se eu cobiço, eu já adulterei. Se eu odeio, eu já matei. Se eu invejo, eu já roubei. E quem diz isso não é o pastor Lucas, quem diz isso é Jesus Cristo no Sermão do Monte. Apenas a revisão aqui dos 3 primeiros versos da nossa exposição. Agora vamos lá e vamos seguir adiante. A partir do verso 4 até o verso de número 5, apenas 2 versículos, nós temos um momento de ampliação dessa ideia de buscar o crescimento. Eu e você devemos crescer, eu e você devemos nos desenvolver, eu e você devemos nos santificar, e devemos fazer isso através de um conhecimento renovado, intenso, vibrante com a palavra de Deus. Mas quando o apóstolo Pedro ele chega aqui no verso 4 e verso 5, são 2 versículos longos, ele está nos ensinando que isso se dá num contexto comunitário.
A gente não cresce sozinho, e a gente não cresce para a gente mesmo. Então, se você quiser ficar aí com o título desse segundo ponto, o segundo ponto é o objetivo e o ambiente do crescimento pessoal, a edificação do corpo de Cristo. Onde o crescimento acontece? Na comunidade. Para que eu devo crescer? Em conhecimento e santidade? Para abençoar os outros. Aí eu cresço para viver mais perto de Deus, eu cresço para me santificar, eu cresço por causa de mim mesmo. Não, não é isso. Quando a gente manda o nosso seminarista para o seminário, seja longe, seja perto, a gente não manda para formar monge não, irmãos. Tá? Formar gente que vai ficar trancafiada entre quatro paredes, só meditando, orando, contemplação espiritual, lendo livros lá e tal, enchendo a cabeça, e não compartilhando com ninguém. Não é esse o objetivo. A gente forma o pastor, o missionário, o obreiro, o irmão aqui na igreja, na escola dominical, para que ele abençoe outros, para que ele alcance outros, para que ele seja um exemplo para outros. Agora, é claro, se eu não tenho caráter cristão, eu não tenho autoridade para ensinar. Primeiro eu preciso viver, depois eu abro a boca para ensinar. Pastor, quer dizer então que todo mundo que sobe no púlpito é perfeito? Deus tem a misericórdia. Não é mesmo. Mas significa que eu tenho que ter um mínimo de condições para dizer para vocês assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não estou pronto, mas eu estou tentando ir lá. Então, a autoridade do ministério, ela não vem da perfeição, mas ela vem de um processo sincero e eficaz de crescimento. Agora, isso não é só para o pastor, isso é para todo mundo. Todo mundo. Ah, mas eu não lidero ninguém. Não é só para líder, não, é para todos. Ah, mas a única coisa que eu faço na igreja é ficar ali na porta, abrindo a porta. Você, principalmente, você é a primeira pessoa que o visitante vê. Já parou para pensar nisso? Ah, mas o meu ministério é ficar orando, ninguém sabe nem que eu estou orando, mas Deus sabe. E se você não tiver vida, a tua oração não sobe do teto. Do que adianta? De nada. Entendem, meus irmãos? E a gente pode aplicar isso para muitos e muitos outros exemplos. Ah, pastor, então já sei qual é a solução para mim. Já que eu não tenho vida, eu vou ficar sentado no banco. Resolvido está. Eu venho para debaixo da galeria, nada contra vocês aí não, tá, irmãos? Por favor. Estamos de boa. Eu vou ficar debaixo da galeria, me escondendo, para o resto da minha vida. O bom de igreja grande é isso, ninguém me vê. Ninguém sabe quem sou eu, ninguém sabe quem é meu nome. Não! Aí o pecado é duplo. Você não serve, né? Você não trabalha, não se dispõe a servir ao Senhor na comunidade e também não se compromete a andar em novidade de vida e imitação de Jesus. Veja o texto. E veja que é um processo. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Estou no verso 4. Perceba que é um processo. Em outra versão, na NVI, diz assim: à medida que se aproximam dele, é um processo. Dele quem? A pedra viva. Quem é a pedra viva? Cristo Jesus. E ele vai trabalhar essa ideia de pedra aqui mais algumas vezes. E é muito interessante isso, porque a gente está falando de uma carta escrita por quem? Quem é o autor dessa carta? Quem é? Parênteses doutrinário aqui, rapidinho. Pedro. Pedro escreveu, certo?
Quem estava naquele diálogo de Jesus, que ele fala que vai dar as chaves do céu, e aquilo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu? Pedro, lembra disso? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí alguns, daquela igreja da sede romana, dizem o quê? Não, aqui ó, Pedro, ele é o fundamento da igreja. A pedra fundamental da igreja é Pedro. Jesus deu o nome dele de Pedro por causa disso, porque o nome dele era Simão, mudou para Pedro. Não. Ah, pastor, mas como que você sabe que não é? Porque o Pedro está dizendo. Estão vendo aqui? Quem escreveu? Pedro. E Pedro escreveu que quem é a pedra viva? Quem é a pedra angular? Quem é a pedra fundamental da igreja? Jesus. Se Pedro escreveu que não é ele, é Jesus, quem sou eu para ficar criando outra interpretação, não é mesmo? Não é? Fecha os parênteses doutrinário. Pedro não é pedra fundamental de igreja nenhuma, tá? Pedro, ele reconheceu que Jesus é a pedra fundamental. Porque Jesus tinha perguntado o que para ele? Quem os homens dizem que eu sou? Ah, Elias e tal, Moisés, outro, um profeta. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro chega e fala, eu sei, essa eu sei. Vou tirar 10 na prova. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus diz para ele, bem disseste, Simão, filho de Jonas. Ali não chamou ele de Pedro, chamou de Simão, que era o nome mesmo dele. Porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelaram. Por isso tu és Pedro. Agora teu nome vai ser Pedro, porque você acertou quem é a pedra. Entendeu? E sobre esta pedra, que pedra? A afirmação que Pedro fez. Qual foi a afirmação que Pedro fez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra fundamental é o Cristo, não é Pedro. Tá? Seguindo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós estamos num processo. Num primeiro momento, Pedro diz, cresçam, se desenvolvam. Num segundo momento, ele diz, vocês devem se desenvolver, por quê? Porque Cristo é o fundamento, vocês são os tijolinhos desse edifício. Agora, se você tem um tijolo firme, bem feito, bem queimado, curado, é aquele barro que parece pedra, e de outro lado você tem aquela argila fraca, que esfarela, essa construção vai ficar como? Ficar capenga. Não é? Essa parede vai ficar no prumo? Não vai. Não vai. Vai ficar tudo torto. Então, quando eu me desenvolvo, eu sou um tijolo melhor para essa construção. Quando eu não busco a Deus, eu sou um tijolo esfarelado, que estou atrapalhando a construção, que estou fazendo com que essa construção fique torta. E o curioso, e aí me permitam uma observação, é que normalmente é o tijolo esfarelado que reclama da construção toda. É o tijolo fraquinho, aquele barro que não é barro, é mais areia do que qualquer outra coisa. É esse que vem e fala, ih, olha lá, ó, errou de novo, o pessoal da música errou de novo. Ih, lá vem aquele pastor que prega muito de novo. Ah, não, vou reclamar, pastor Carlos Elias, vou mandar um e-mail. Aí a caixa de e-mail do pastor Carlos Elias fica lotada de reclamações inócuas. E por aí vai. O cara é fraquinho, areia. Está construindo um negócio tudo torto.
quando na verdade Deus nos chama para sermos tijolos firmes. Eu quero que você perceba algo muito interessante aqui no texto. Olha só, verso 4, chegando-vos para ele, que já sabemos que é Jesus, a pedra que vive, a pedra viva, que é fundamental, que é o alicerce de tudo. Agora, pula para o 5, também vós mesmos, aí ele está falando com a gente, como pedras que vivem. Gente, o texto está falando para a gente ser igual a Jesus. O texto está falando que da mesma forma como esse alicerce não pode ser abalado, e a gente não tem a menor dúvida disso, o fundamento da igreja não é abalado. Deus chama para a gente ser assim também. E às vezes eu fico olhando pessoas que têm uma vida inteira com Deus, uma fé inabalável, pode vir o que for, a dificuldade que for, e você olha para aquele irmão, para aquela irmã, e você vê um crente fiel. Você fala, cara, isso aí é um tijolo lá de baixo, sabe? Porque imagina, se a areia está embaixo, aí que dá problema, né? Desequilibra e cai tudo. Tijolo firme, uma pedra viva, que imita a Cristo Jesus. Se a gente for fazer uma comparação com algo que Paulo fala, escrevendo a Timóteo, é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja de Jesus, ela é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte. Outras versões trazem coluna e firmeza da verdade. A coluna serve para sustentar algo no alto, não é? Se você olha esses pilares aqui, estão sustentando algo que está acima da nossa cabeça. Se eles forem fracos, tudo isso vai cair. Queremos que a verdade esteja no lugar mais alto? Então a gente precisa ser tijolo forte, coluna e firmeza da verdade. Agora, isso não pode acontecer de forma isolada, porque um tijolinho só não ergue nada em lugar nenhum, não é? Mesmo que seja um tijolo bem grandão, ainda assim ele precisa fazer parte de uma construção. O tijolo sozinho, ele não tem sentido nenhum. Não é verdade? Mas é um tijolo, com mais outro tijolo, com um montão de tijolo que vai construindo prédio, edifício. E a verdade fica lá no alto. Então, se eu paro de crescer, eu estou atrapalhando que o mundo veja a verdade. Eu não estou trabalhando em prol da edificação do corpo de Cristo. Mas também existe uma outra coisa. Se eu quero ser um tijolo forte, eu preciso estar junto dos outros tijolos. Não tem como crescer sozinho. Não tem como. Não tem como. Veja que as palavras a partir daqui, elas são todas no plural. Sacerdócio não é algo que alguém faz sozinho. O sacerdócio era feito por uma comunidade, por uma família, no contexto do Antigo Testamento. Essa palavra sacerdócio, ela é aplicada diversas vezes no Antigo Testamento para a totalidade do povo de Israel. E aqui no Novo Testamento, ela é aplicada para quem? Para a igreja. Para mim e para você. E aí sim, edificados numa comunidade saudável, os nossos sacrifícios espirituais serão aceitos por Deus. Não por causa da gente, mas por causa de Cristo Jesus. Veja como termina: por intermédio de Jesus Cristo. É tudo por Ele, é tudo através dEle, e tudo no final das contas é para a glória dEle.
O último ponto, ela tem a ver com o final do nosso texto, dos versos 6 até o verso 10. O verso 6 é um verso de transição. E a partir de agora, o que a gente vai tratar? No primeiro momento, a exortação ao crescimento e à santidade. Num segundo momento, o ambiente e o objetivo do crescimento e da santidade, a igreja. E nesse terceiro momento, a base, o fundamento para esse crescimento pessoal. Qual é a base do nosso crescimento pessoal? Verso 6. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E a palavra de destaque aqui é crer. Crer. Aquele que nela confia, na NVI está assim, jamais será envergonhado. Fé. Sem fé em Jesus a gente não vai para lugar nenhum, porque sem fé em Jesus a gente nem tijolo é. Nem tijolo é. Tudo começa com a fé em Cristo. Tudo parte da fé em Cristo. Agora veja que a questão da fé em Cristo é um ponto de decisão. Existem aqueles que não têm fé e existem aqueles que têm fé. Veja que nos versos 7 e 8, Pedro trata dos que não têm fé. E ele faz isso a partir de citações do Antigo Testamento. Quais são os textos que Pedro traz para nós aqui? Salmo 118, 22, no verso 7. E no verso 8 ele traz Isaías 8, 14 e 15. Quais são as lembranças do Antigo Testamento que Pedro nos levanta? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra fundamental, ela pode ser rejeitada. Pode ser rejeitada por grandes construtores, por pessoas de renome, por pessoas de talento. Sim, pode. Mas isso não vai dar certo lá no final. Não mesmo. Por quê? Porque para esses que rejeitam a pedra fundamental, a pedra angular, verso 8, essa pedra se torna pedra de tropeço. Alguns dizem assim, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes e continuo não crendo em Deus. Eu já fui da igreja e não acredito no que Deus existe. E por aí vai, coisas do tipo. Sim. Isso está previsto na Escritura. Agora há pouco, a irmã Neuzi orou e ela clamou a Deus que a palavra que fosse pregada não voltasse vazia. Como assim? Palavra do Senhor através do seu servo Isaías, não é? A palavra de Deus, ela não voltará vazia. Antes cumprirá o propósito a qual foi determinada. Qual é o propósito a qual a palavra de Deus foi determinada? Veja o final do verso 8, e que palavra dura aqui. São estes os que tropeçam na palavra. Quem são esses? Os que não creem. Aqueles que ouvem, mas não creem. Sendo desobedientes para o que também foram postos. Misericórdia. O que Deus está dizendo para a gente aqui é o seguinte: vai ter gente que não vai crer. E o seu juízo, a sua condenação, ela ainda assim vai render glória a Deus. A palavra que chegou até essa pessoa que não creu, e que, portanto, morreu sem Cristo e vai para o inferno. E a gente tem que falar o português claro aqui, não enganar ninguém. A palavra para ela também não voltou vazia. Porque a palavra de Deus ela é lançada para que se chegue num ponto de decisão. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê, esse herdará a vida eterna. E Deus é glorificado
de qualquer maneira. A gente não pode esquecer que o profeta Isaías foi aquele que, quando foi chamado por Deus, ouviu de Deus mais ou menos assim, paráfrase do pastor Lucas. Isaías é o seguinte: eu te chamo para ser meu pregador. Só que eu já vou te avisar um negócio aqui. Ninguém vai se converter. Que chamado, hein? Que chamado, hein? Já pensou, Mateus? Mateus, eu te chamo, vai para o seminário estudar, vai lá passar aquele frio de Atibaia. Só que é o seguinte, ninguém vai se converter. Tu vai pregar, e ninguém vai se converter. Foi exatamente isso que Isaías ouviu do Senhor quando ele foi vocacionado. Agora a pergunta que fica, e a tradição diz que ele morreu cerrado ao meio. A pergunta que fica é: o ministério de Isaías foi inútil? Sim ou não? A sua pregação exaltou a Deus na justiça que sobreveio contra aquele povo ímpio, sobre o povo que tinha tudo de Deus, todas as bênçãos, a terra, a promessa, a aliança. Mas aquele povo não creu. E porque não creram, foram condenados. E porque foram condenados, passaram vergonha. Viveram longe de Deus. Se afastaram deliberadamente do Deus que os havia tirado da terra do Egito. A posição daqueles que não creem em Jesus é a posição de condenação. Mas o texto não termina. E louvado seja o nome do Senhor pelas adversativas da Bíblia. Vocês, porém, vós, porém, lemos no início do culto. Esse texto do verso 9, ele é autoexplicativo. É claro que a gente poderia falar de cada um dos adjetivos aqui, dos atributos aqui dados pelo apóstolo Pedro. Mas nem precisa. Vós, porém, sois raça eleita. O que significa eleito? Escolhido. Sacerdócio real. O que significa ser sacerdote? Ser intermediário, ser representante. E por que real? Porque nós somos sacerdotes e representantes do rei. Então todo mundo pode falar uma vez embaixador, sempre embaixador. Não é? Mesmo quem não for embaixador. Até as irmãs podem dizer. Porque o sacerdócio real é isso, é ser representante do rei. Por nação santa, mais uma vez, a ideia de santidade é a ideia de consagração, de separação. Povo de propriedade exclusiva de Deus, é só de Deus e de mais ninguém. E qual é o objetivo desse povo que crê? Qual é o chamado desse povo que crê? Qual é o propósito desse povo que crê? Proclamação. Pregação, anunciação. Para isso nós existimos. A nossa vida é para anunciar as grandezas de Deus. Nosso Deus é um Deus grande, maravilhoso, perfeito. E a nossa vida e a nossa palavra deve manifestar quem Deus é. Agora, o texto termina de uma maneira incrível. Olha o verso 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Há uma condição anterior e uma condição atual. A condição atual é uma condição de afastamento. Estávamos alienados de Deus. E a condição atual qual é? Comunhão. Pertencemos a Deus e somos o seu povo. Nós podemos dizer que somos de Deus, mas também que Ele é nosso. E essa comunhão só é possível pela misericórdia do
Senhor, para que no final nenhum de nós possa bater no peito e dizer assim: eu fiz, eu conquistei, eu resolvi o meu problema. Está vendo como eu sou um baita crente? Está vendo como eu sou um baita cara? Está vendo como eu sou o modelo de todo mundo por causa daquilo que eu faço? Não. O verdadeiro crente, aquele que de fato confia em Jesus e só em Jesus para a sua salvação, ele não retém a glória para si de maneira alguma. Pelo contrário, a sua vida é para honrar o Senhor, porque ele reconhece que antes de Cristo, ele nada era. Mas somente através de Cristo, nós fomos feitos povo de Deus. A posição dos que creem em Jesus qual é? Parte integrante do povo de Deus. Vamos relembrar? Porque fomos feitos povo de Deus, devemos crescer em conhecimento da palavra e em santidade. Primeiro, buscando o crescimento pessoal. Segundo, lembrando que é na igreja que o crescimento pessoal acontece e para a igreja que o crescimento pessoal deve acontecer, para a edificação da igreja. Em terceiro lugar, nós devemos lembrar que o fundamento do nosso crescimento pessoal é a fé em Jesus. Fé essa que é ponto de decisão. Os que não creem já estão condenados, mas aqueles que creem são feitos povo de Deus. Diante disso, quais são os desafios para nós nessa noite? Em primeiro lugar, recapitular o desafio do mês passado. Você deve abandonar o pecado, renovar sua mente à luz da palavra de Deus e se revestir do novo homem gerado em Cristo Jesus. Contudo, eu devo compreender a importância, e esse é o segundo desafio, de viver na comunidade. O quanto você tem compartilhado da sua vida cristã com outros irmãos, o quanto você tem aberto a sua vida para outros irmãos, e o quanto você tem se disposto a abençoar outros irmãos com a sua vida. Pastor, não sei como fazer isso. Eu sou crente bancário, eu venho para a igreja, sento no banco e vou embora. Então, você quer fazer isso? É fácil. Você vai arrumar um pequeno grupo multiplicador, aqui momento propaganda. Você vai arrumar um pequeno grupo multiplicador da igreja para você viver em comunhão. Gente, a gente precisa viver com crente. Crente que tenta viver a vida cristã sozinho, está perdido. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos andar uns com os outros. E quando vivemos assim, em profunda comunhão, nós experimentamos uma dinâmica maravilhosa, porque ao mesmo tempo que nós oferecemos o nosso serviço, os nossos dons espirituais, nós também recebemos. Eu canso de ouvir irmãos dizendo assim: eu não aguento mais cargo na igreja. Final do ano tem eleição, daqui a pouco vai ter comissão de indicações. Aí vai ter comissão de indicação da igreja, a gente começa a fugir do irmão da comissão de indicações. O crente foge da comissão de indicações igual o diabo foge da cruz. Porque não aguenta mais negócio de cargo, departamento, ata, votar. Agora, isso é ruim? Não é. O problema é que a gente transformou o serviço cristão em algo burocrático, em algo gelado. Quando, na verdade, deveria ser essa dinâmica maravilhosa da comunhão, do dar e receber. Viva em comunhão. Não viva como uma máquina ministerial, se é que isso poderia existir. Um cara que faz tudo no piloto automático. Tem crente que é impressionante. O cara, liga o botão on de manhã cedo, sobretudo no domingo, né? E aí o cara faz tudo igual. Levanta, põe a mesma roupa, senta no mesmo lugar, canta a mesma coisa. Sai correndo, não fala com ninguém, não sabe o nome dos irmãos. Não se dispõe a pegar o telefone e falar: estou orando por você.
vivamos em comunhão uns com os outros. Porque sem isso, o nosso serviço não faz sentido, a nossa liturgia não faz sentido, a nossa contribuição não faz sentido, e por aí vai. Por fim, o meu desafio, o último desafio, é que você viva uma vida que reflete Cristo. Você de fato creu? Se você creu, o teu chamado é viver manifestando Jesus Cristo. Se você realmente confiou em Cristo Jesus como seu Salvador, aquilo que sai dos teus atos e das tuas palavras deve ser Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Essa é a nossa finalidade. Testemunhar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que vivamos em crescimento. Lembrando que quem não está crescendo, está ladeira abaixo. Ou a gente está crescendo, ou a gente está caindo. Ah, pastor, eu vim aqui nessa noite e eu estou sentindo que a minha vida com Deus, ela está ladeira abaixo. Deus te chama mais uma vez a você reconhecer quem você é em Cristo. Você em Cristo é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que você é. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz, o meu pecado. Se você crê em Cristo, é isso que você é. Cantamos aqui no início: eu sou quem Deus diz que eu sou. O diabo acusa, o mundo tenta nos desviar o foco, mas Deus continua soberano sobre a nossa vida. Eu sou quem Ele diz que eu sou. E o que Ele diz? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E se a gente é assim, o que a gente vai fazer? Nós vamos brilhar. Nós vamos brilhar como luzes, luzeiros, lâmpadas nesse mundo, nessa geração perversa e corrupta. Amém?